O que significa de verdade estar no exílio? Sabe, não é só sobre sair de um lugar fisicamente. É sobre aquele sentimento lá no fundo de não pertencer, de estar meio à deriva. E é exatamente esse conceito tão profundo que a gente vai explorar hoje. Pra gente começar, olha só que imagem forte. É uma escolha brutal, né? Ou o mar, ou o suicídio, ou então viver para sempre como um estranho. Essa frase captura a essência daquela jornada forçada que a gente vai analisar. Então, vamos desdobrar um pouco mais essa imagem. A figura da pessoa na canoa não está aí por acaso, não. Ela é a metáfora central para a gente conseguir entender o que o exílio realmente significa num nível bem humano, bem fundamental. Certo. Então, o que a gente tira disso? São duas coisas bem importantes. Primeiro, tem essa ruptura, esse corte com tudo que é familiar, com a própria comunidade. E segundo, a jornada em si, que não é uma aventura, não é uma escolha, mas sim uma viagem forçada em direção a um futuro que é totalmente incerto. E é partindo dessa metáfora que a gente chega no coração da ideia, numa definição que é ao mesmo tempo super simples e, olha, bem impactante. Pois é basicamente isso. Na sua forma mais pura, o exilado é aquele que não tem lugar para ficar. E aqui, lugar não é só um teto, né? É sobre não ter um encaixe no mundo. Aquele espaço social, psicológico, onde a gente sente que pertence de verdade. E claro, é sempre bom saber de onde vêm as ideias. Essa definição tão forte foi criada por Spencer H. McCallum, na obra dele The Art of Community. E ela dá uma base bem sólida para essa nossa conversa de hoje. Ok, agora que a gente já entendeu o conceito, vamos ver como essa sensação de não ter um lugar, esse mal-estar, foi analisada por diferentes pensadores. A gente vai usar, 3 lentes diferentes para olhar para isso mais de perto. Nosso caminho aqui vai passar pela etologia, que olha para o comportamento, tanto nosso quanto dos animais, pela psicanálise, que vai fundo na nossa mente, e pela sociologia, que analisa como a sociedade se estrutura. São 3 caminhos para tentar entender o mesmo sentimento. Primeiro a gente tem o etólogo Conrad Lawrence. Na obra dele, a ideia é que a civilização meio que nos distancia dos nossos instintos mais básicos, criando uma espécie de exílio da nossa própria natureza, sabe? Um afastamento daquele estado de pertencimento mais fundamental. Em seguida, um nome que todo mundo conhece, né? Sigmund Freud. Em O Mal-Estar na Civilização, ele basicamente diz que existe uma briga constante entre o que a gente quer, os nossos desejos, e o que a sociedade exige da gente. E isso cria um descontentamento que não acaba nunca. E, para fechar, a gente tem o olhar da sociologia com Helmut Schelsky. A crítica dele vai para as estruturas sociais que criam uma divisão bem clara, onde alguns decidem e outros só fazem o trabalho. O resultado disso é um sentimento profundo de alienação, de não pertencer ou não ter controle sobre a própria vida dentro do sistema. É um exílio dentro da própria estrutura de poder. O legal de ver tudo organizado assim é perceber uma coisa. A gente tem 3 áreas que, a princípio, não conversam muito entre si. Etologia, psicanálise e sociologia. Mas todas elas chegam numa conclusão parecida, a de que a vida moderna acaba gerando uma forma de exílio interno, um mal-estar bem profundo. Bom, e tudo isso nos leva de volta à questão principal. Depois de passar pela metáfora e pelas análises, vamos amarrar tudo isso com a nossa experiência hoje, a experiência de pertencimento. E aqui está o pulo do gato. Hoje em dia, quando a gente fala de exílio, para muita gente não é sobre ser expulso de um país. É sobre se sentir desconectado, sabe? Um peixe fora d'água na própria cultura. É aquela pessoa sem um lugar para ficar, mesmo cercada por todo mundo. É uma condição que acontece por dentro. E com isso, a gente volta para a imagem da canoa. Será que hoje, colocar a canoa no mar não é, na verdade, se desconectar das redes sociais, mudar de carreira, questionar as normas da sociedade, ou simplesmente procurar um novo rumo quando a pressão da vida moderna fica insuportável? Isso tudo acaba num grande paradoxo, né? Se a gente viu que a civilização pode nos afastar da nossa natureza, que existe esse conflito constante com a sociedade e que as estruturas sociais podem nos alienar, o que acontece então na nossa era, a era da hiperconexão? Num mundo com acesso instantâneo a tudo e a todos, por que esse sentimento de não ter um lugar para ficar parece estar cada vez mais comum?